Muito obrigada, deputada Élica Takimoto. Um prazer vê-la presidindo essa sessão no mês que celebramos a luta das mulheres e que guardamos responsabilidades aqui com a defesa intransigente da vida das mulheres. Ontem, na noite de ontem, estávamos aos pés do Cristo Redentor, não é mesmo, deputada Élica, garantindo que o combate ao feminicídio e a campanha do Feminicídio Zero fosse lançada aos pés do Cristo Redentor, justamente com o governo federal, com a presença da primeira-dama Janja, com a presença da ministra Aniele e também de toda a responsabilidade da TV Brasil, que será a emissora que transmitirá a Copa do Mundo Feminina, de futebol feminino. E nós encontramos lá muitas jogadoras, as primeiras jogadoras da seleção feminina do nosso país, e elas todas irmanadas na luta contra o feminicídio e a violência contra a mulher. Então, saudar a EBC, saudar a TV Brasil, que fará a emissão desses jogos e que, durante os jogos, terá uma campanha importante de combate ao feminicídio. Então, nos irmanamos a essas iniciativas que protegem e garantem a vida das nossas mulheres. E aí aproveitar já para convidar as deputadas presentes para a nossa audiência no dia 10, às 10 horas da manhã, da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, sobre a epidemia de feminicídio no nosso estado e da violência contra a mulher. A gente está vendo aí um volume enorme de estupros coletivos, onde as mulheres são subjugadas aos desejos dos homens, e a gente sabe que essa violência é devido a essa sociedade patriarcal, machista, que não aceita mulheres dizendo não. Não para o subjugo sobre os seus corpos, não para a tentativa de subjugar também as mulheres na política, e não à toa somos aqui vítimas de violência política de gênero, porque não aceitam nós que trabalhamos concretamente pela população do estado do Rio de Janeiro. Então, fica aqui o nosso convite e também o convite para o Ocupa Direito das Mulheres, que vai acontecer aqui no Largo da Carioca, com a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, a Sala Lilás, o INSS, a Defensoria Pública, a Fundação Leão 13 e outros órgãos, justamente oferecendo, no dia 9, aqui no Largo da Carioca, a partir das 10 horas da manhã, serviços para atender a população de maneira concreta. Então, fica aqui esses dois convites importantes e fundamentais. Mas o outro tema que me traz aqui, senhora presidenta, é a prisão do banqueiro Vorcaro, Daniel Vorcaro, esse mesmo que é amigo do governador Cláudio Castro, que utilizou dinheiro da Previdência, dos servidores e das servidoras do Estado do Rio de Janeiro para jogar nesse Banco Master e, obviamente, os servidores e as servidoras do Estado do Rio de Janeiro não verão mais esse dinheiro. Vorcaro, que foi preso hoje pela Polícia Federal, é um dos maiores, se não o grande fraudador bilionário financeiro deste país. E o governador Cláudio Castro botou o dinheiro do Estado, dos servidores, no Banco Master, já com a atenção chamada pelo Tribunal de Contas do Estado, que não deveria fazer esse aporte financeiro ao Banco Master. Então, a gente vê como está intrínseco essas relações, e relações que a gente vê com muita preocupação, já que Vorcaro sempre frequentou a casa de governadores, de parlamentares, de deputados, sempre esteve numa elite política e econômica desse país. Não à toa, esse mesmo banqueiro, preso pela Polícia Federal, demonstrou ali que tem uma estrutura para ser usada como intimidação e monitoramento ilegal das pessoas que o questionaram, das pessoas que Vorcaro considera inimigos. E é importante que a Polícia Federal pegou aí as mensagens do Vorcaro, né?
e ele coloca, dentre as suas conversas, ataques a jornalistas, ao jornalista Lauro Jardim. E eu já fiz aqui já expressei a minha solidariedade ao jornalista Lauro Jardim e reafirmo a minha solidariedade, dizendo o quanto que a nossa democracia ela é ferida quando a imprensa é atacada e quando jornalistas pessoalmente são atacados. Eu recebi agora há pouco uma nota da Associação Brasileira de Imprensa repudiando veementemente a lógica de perseguição a jornalistas que não só usam a informação como verdade, porque não fica utilizando fake news para fingir e para falsear a realidade, mas que colocam a verdade e são perseguidos por criminosos como o Vorcaro. E aí dizer que Vorcaro, além de todas as ameaças que ele colocou, ele ameaça e estendia as suas ameaças às suas funcionárias. E em dado momento, ele diz sobre uma funcionária sua: tem que moer essa vagabunda. Quando a gente fala de violência contra a mulher e da naturalização da violência contra a mulher, e vê o chefe de uma mulher falar isso de uma funcionária, você vê muito bem a lógica que opera sobre esses homens de uma elite política e econômica e financeira do nosso país, que é exatamente tentar subjugar as mulheres, que é exatamente inviabilizar a existência dessas mesmas mulheres. Então, eu fiquei, mexeu comigo, deputada Élica, essa forma de expressão do Vorcaro sobre uma funcionária sua. Mas nada também diferente do que a gente vê a extrema-direita construindo sobre as mulheres. Quando a gente fala que Vorcaro emprestava, a gente fala não, são denúncias que estão em todo lugar, emprestava o seu jatinho particular para o deputado Nicolas Ferreira, esse que é a grande expressão da extrema-direita, a grande expressão do bolsonarismo, que naquela igreja ladroinha, vamos ter que renomear, né? Ladroinha, colocou também toda uma lógica de ocupação desse espaço a partir da manutenção da fé das pessoas, da mercantilização da fé das pessoas. Então está tudo ligado, está tudo conectado a uma extrema-direita que teve presidente nesse país, que hoje está preso pela Polícia Federal. Um trabalho incrível com aqueles que tentaram depor a democracia brasileira, que não quiseram aceitar aquilo que as urnas disseram, que foi a eleição do presidente Lula. Esses mesmos que tentaram assassinar, criar um plano de assassinato do presidente Lula e do seu vice, esses mesmos hoje estão presos. É a primeira vez na história que altos comandos das Forças Armadas foram, de fato, julgados e foram presos. Isso é importante, um papel importante da Polícia Federal, do Supremo Tribunal Federal, que não vai se render a essa lógica bolsonarista da extrema-direita, que vive de intimidação, de ameaças, de tentativas de silenciamento, de fake news, porque o que eles sabem é falar mentira. O que eles sabem fazer de melhor é falsear a realidade para tentar convencer as pessoas. Então fica aqui não só o nosso grito de anistia, não, porque esses mesmos caras da extrema-direita que está lá no Congresso Nacional, votando para a PEC da bandidagem, votando contra os seus direitos, são esses mesmos caras que pegam o jatinho do Vorcaro, são esses mesmos caras que não aceitam o resultado das urnas, ainda que eles tenham sido eleitos pelos esses mesmos resultados das urnas, para entender o quanto que adoram mentira e fake news, porque se ele foi eleito, se eles foram eleitos com o resultado dessas urnas, como pode questionar
o resultado da urna que elegeu o presidente Lula. Então, todas as coisas que eles falam não tem conexão com a realidade, não tem conexão cognitiva. Porque se você pensar 1 mais 1 é 2, esses caras não conseguem pensar nisso. Então, é importante dizer que o trabalho da Polícia Federal em desmantelar essas quadrilhas criminosas superligadas à extrema-direita desse país, que vai ter defensores aqui daqui a pouco no microfone, mas isso não vai me silenciar. Eu vou continuar usando o microfone para denunciar a hipocrisia dessa extrema-direita bolsonarista, que todo dia vem aqui nesse microfone falar de fake news, que todo dia vem aqui nesse microfone acabar com a democracia brasileira e reconhecer as instituições desse Estado. Então, senhora presidenta, entender a importância de nós, o campo da esquerda progressista, estarmos nesses espaços. Não nos querem aqui. Incomodamos muita gente quando chegamos aqui. Eleitas pelo nosso povo, eleitas por aqueles e aquelas que entenderam que as políticas públicas, elas devem ser direcionadas para a superação das desigualdades, em especial as desigualdades de gênero, raça e classe, no nosso Estado, no nosso país. É por isso que aqui estamos. Nós, sim, somos a nova cara da política brasileira e não vamos arregar para a extrema-direita bolsonarista que fica aqui falando mentira todos os dias. E mais, vou te dar um exemplo do que é extrema-direita no mundo. Extrema-direita no mundo é o Trump, junto com Israel, tacando bomba em escola de meninas no Irã. Extrema-direita no mundo só sabe fazer guerra, só se elege com sangue nas mãos. Extrema-direita no mundo é o excremento da política. E nós não vamos recuar diante desse excremento na política que representa a extrema-direita aqui no estado do Rio de Janeiro e no Brasil. Sigamos sem anistia, prisão para todos esses criminosos. Presidenta, me permite 1 minuto só fazer a citação de 2 companheiros que estão aqui no plenário? Terminou? Quer a parte? Ah, não terminou, não? Estou terminando. Perdão, achei que ela tinha encerrado. Desculpa, Imagina, deputada. não, vou encerrar agora. Não, e só para lhe dizer, senhora presidenta, da importância de Vossa Excelência estar presidindo os trabalhos no dia de hoje. O dia de hoje que eu também não posso deixar de esquecer. Faz exatamente 1 semana que começou o julgamento dos assassinos, mandantes do feminicídio político de Marielle Franco. E eles foram condenados, tanto os mandantes, irmãos Brazão, que a extrema-direita conhece muito bem, mas também ex-policiais, policial civil. Então, toda uma estrutura organizada para assassinar Marielle Franco. Eu não ouvi uma palavra sobre essa situação, sobre essa condenação, ou sobre esse crime que mexeu com a estrutura política do mundo inteiro. Porque quer queira ou não, Marielle Franco é um nome que hoje ecoa planetariamente. E isso também incomoda muita gente. Mas eu não ouvi as instituições, as autoridades do Estado do Rio de Janeiro proferirem uma palavra sobre a condenação dos mandantes. E digo e me refiro especificamente ao governador Cláudio Castro, que se silenciou de toda essa situação como se ele não fosse governador, como se ele não estivesse no governo quando aqueles policiais foram trocados diuturnamente diante da obstrução das investigações do caso da Marielle na Polícia Civil. Esse governador se exime de culpa e de responsabilidade. Não recebeu uma vez a família da Marielle para prestar um mínimo de solidariedade. Não precisava se comprometer com a investigação, não, porque disso a gente já sabe que o senhor nunca se comprometeu.
mas entender que, para as autoridades do Estado do Rio de Janeiro hoje, elas não reúnem condições éticas, morais e políticas para entender que o feminicídio político de Marielle Franco é o crime dentro do Estado, é o crime dentro do Palácio, é o crime nessas estruturas que nós defendemos porque nós queremos a democracia e sabemos que as instituições são importantíssimas. Mas enquanto esse governador se omite, negligencia, tem pessoas morrendo. Mas é claro, para ele não é um problema. Ele vai e quer ser eleito senador com pelo menos, que aí todos têm prova, com mais de 120 mortos nas mãos. Sangue de mortos nas mãos, inclusive de policiais. Então, se liga que esse governador tem sangue nas mãos. Muito obrigada, senhora presidenta. Imagina.